Governadores ou representantes do governo de todos os estados brasileiros se reuniram hoje com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A gente vem acompanhando essa reunião, falando sobre esse assunto. E agora vamos conversar ao vivo com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, boa tarde para o senhor. Obrigada por conversar com a gente aqui no Visão. Já vou engatar o seu boa tarde na primeira resposta. O que é que ficou decidido, o que é que saiu de prático desse encontro nesta terça-feira? Boa tarde, Roberta. Nós tivemos uma reunião em que a grande maioria dos governadores participaram, quase todos por videoconferência, com o ministro da Saúde, Pazuello. E conforme eu tenho dito, não haverá nenhum município, nenhum estado que será privilegiado no Brasil. A vacinação, a imunização com relação ao vírus da Covid será feita nacionalmente, com todos os estados e municípios tendo uma coordenação nacional e uma vacina nacional, o que é justo. Não podemos ter ninguém privilegiado numa questão de saúde. É algo que vai ser feito de acordo com os critérios científicos, ou seja, as pessoas mais velhas serão imunizadas antes, com prioridade para aqueles com mais de 75 anos, os profissionais de saúde e assim sucessivamente. Então, o governo já deixou claro, ele já adquiriu uma quantidade de vacinas que será iniciada muito provavelmente em janeiro ou fevereiro. Governador, a Carla Vilhena falando, muito boa tarde, obrigada pela sua presença aqui conosco no Visão CNN. Eu gostaria de saber se também foi tocado no assunto da estrutura e dos insumos para vacinas, seringas, material para a aplicação das vacinas também. Com relação a esse ponto, cabe a cada estado estar se preparando. Aqui em Minas Gerais, nós já adquirimos, já está armazenado 50 milhões de seringas e também adquirimos 700 refrigeradores para que as vacinas sejam acondicionadas, armazenadas e transportadas. Então, essa questão é de autonomia de cada estado. E eles têm aí esse prazo de 45 dias, 60 dias para se organizarem para que a vacina seja distribuída com segurança. Vale lembrar que a maioria dos estados já tem boa parte desse aparato pronto, porque campanhas de vacinação não são nenhuma novidade. Essa apenas vai ser muito mais abrangente e vai demandar uma urgência, devido a ser uma questão de vida ou morte. A gente sabe que há muitas diferenças aí, inclusive de poderio econômico entre os estados. O Brasil é muito desigual nesse sentido. Há estados pequenos, estados mais modestos, estados longínquos e que podem ter dificuldade em prover esse material. O senhor vê alguma possibilidade de que haja diferença entre os estados? Isso foi abordado na reunião? Se alguns estados vão contar com mais ajuda do governo federal na compra das vacinas, na distribuição e também desses insumos, conforme a gente mencionou? Bom, qualquer estado que tiver dificuldade pode estar recorrendo ao Ministério da Saúde, caso não tenha esse insumo. O Ministério da Saúde está totalmente aberto a estar contribuindo naquilo que for necessário para que a campanha de vacinação seja bem sucedida em todo o território nacional. Mas a estrutura normal, como eu disse, é que os estados sempre participam com essa logística, porque o próprio Ministério não tem pessoal devidamente em quantidade distribuído em todo o nacional para estar procedendo a uma operação tão gigantesca que é a vacinação de uma população toda. Como é que vai ser? Desculpe, Roberta, pode fazer sua pergunta. Desculpe, Carla. Governador, o que foi falado em relação ao cronograma que foi apresentado para vacinação em São Paulo ontem ou sobre alguma possibilidade da compra da própria Coronavac? Isso foi mencionado no encontro? Sim, foi discutido com relação a todos os potenciais fornecedores. A Coronavac, o Instituto Butantan é um deles. Até o momento, a Anvisa não aprovou
sequer foi solicitada o registro da fase 3 de vacinas de qualquer um dos fornecedores. Então, todos os fornecedores, tanto os internacionais quanto o nacional, o Instituto Butantan, têm ainda necessariamente de passar pelo processo de aprovação da Anvisa. Nenhum brasileiro pode ser vacinado sem antes a Anvisa ter analisado e dado ok que a vacina é segura. Então, esse processo, que geralmente leva 60 dias, deverá, eu suponho, ser abreviado devido à relevância dessa vacina, para que já em janeiro, fevereiro, o processo de vacinação possa começar. O governo tem falado em vacinar 150 milhões de brasileiros no ano que vem, em 2021. Essa promessa, essa expectativa foi confirmada na reunião, e como será feita a aquisição de todas essas doses? Porque a maioria das vacinas tem 2 doses, né? Então seriam 300 milhões de doses já para o ano que vem. Exato. O ministro já confirmou a aquisição de 300 milhões de doses, lembrando que as vacinas precisam ter 2 doses. Então, nós estamos falando de 150 milhões de brasileiros que serão imunizados. Esse volume já está adquirido, confirmado, e, além disso, vários outros fornecedores estão sendo acompanhados, e esse número pode ser ampliado facilmente. Dentre eles, que não está considerado aqui nessa quantidade, é a própria vacina do Instituto Butantan, a Sinovac. Então, com toda certeza, não haverá falta de vacinas, porque o Ministério tem sido bastante criterioso nessa questão da quantidade. O governador João Dória ofereceu 4 milhões de doses de vacina do Instituto Butantan para os estados que quiserem vacinar seus profissionais de saúde. O senhor se candidatou, vai receber vai comprar alguma quantidade desses 4 milhões disponíveis a partir, óbvio, né, da autorização da Anvisa? Caso venha a ser autorizado pela Anvisa, não só Minas, como qualquer estado, vai ter interesse sim. Mas eu ressalto aqui que essa questão da aquisição e distribuição das vacinas será feito a nível nacional, federal, porque senão nós vamos cair naquilo que nós comentamos agora há pouco. Algum município ou algum estado mais rico pode estar privilegiando algumas pessoas. E toda vacinação até hoje no Brasil foi conduzida pelo Ministério da Saúde de forma que não haja essa interferência econômica ou até mesmo política. Então, a vacina do Instituto Butantan, muito provavelmente, sendo homologada pela Anvisa, vai obedecer o mesmo critério das demais, ter uma distribuição nacional, é o que eu suponho. Muito obrigada, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, conosco aqui no Visão CNN, trazendo as informações da reunião entre os governadores e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Uma boa tarde para o senhor.